E aí pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, e nesse vídeo eu vou analisar o quarto episódio da sétima temporada de The Walking Dead, que como vocês já sabem, levando em consideração as cenas mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, eu acho que esse episódio, diferente dos anteriores, apresentou um ponto bastante significativo, que eu acho que fez toda a diferença, pelo menos em um dos pontos de qualidade, que no caso é simplesmente o foco diferenciado em questão de quantidade de personagens, porque a gente pode não ter tido muito foco em várias comunidades, a gente só ficou em Alexandria, claro, com a participação, com a intervenção dos salvadores. Porém, como uma coisa positiva, nós tivemos o foco em vários personagens. Não foi só o Rick, não foi só o Daryl, não foi só o Negan. Teve vários focos, vários personagens sofrendo, passando por dificuldades, e cada um tendo um pedacinho da história focado neles. Porque nós sabemos que no episódio 2 foi focado só na Carol e no Ezequiel. Claro, com o Morgan também um pouquinho, no terceiro com o Daryl, com o Dwight, mas esse episódio, o que fez a diferença foi o foco em vários personagens. Então já começou aí um ponto bastante positivo. Agora, claro, com uma diversidade, nós teremos que dividir as coisas para ter uma organização melhor. Então, o primeiro personagem que eu gostaria de me aprofundar, no caso, é a Michonne, que no episódio inteiro, ela se fechou em treinar com rifle, atirando em um zumbi no meio do mato, assim, numa área aberta, e isso é um tanto interessante. O primeiro deles é a questão dela pegar um rifle. A personagem nunca foi de usar arma de fogo, ela sempre foi de usar uma katana. E pegando o rifle, para quem lê os quadrinhos e sabendo desse papel dela na série como mãe do Cole, pelo menos uma nova mãe, ou a mulher do Rick, em outras palavras, a gente pode comparar isso com a Andrea. Porque a gente sabe que alguns personagens que na série estão mortos, ou nos quadrinhos, enfim, tem personagens que pegam papéis de pessoas dos quadrinhos e vice-versa e tudo mais, enfim. A Michonne, pelo que parece, está pegando o papel da Andrea. Pelo menos a questão de ser uma mãe, né, de ser pelo menos a mulher do Rick. Agora, em relação a ela pegar um rifle, uma arma que ela raramente usa, né, que usou pelo menos, demonstra que ela poderia ter, como posso dizer, está se aproximando da essência da Andrea, dos quadrinhos, porque a Andrea nos quadrinhos ela é a atiradora da equipe, não é a Sasha, sacou? Porque a Sasha deu uma sumida nesse episódio, eu acho que ela nem apareceu, mas pelo que no caso ela tá com a Maggie, mas a Michonne, por ter pegado o rifle, pode ter sido pelo menos uma referência à verdadeira essência da personagem Andrea dos quadrinhos. Agora, uma coisa curiosa é o que aconteceu durante o treinamento, que ela não conseguiu acertar nenhum tiro, ela errou, sacou? E eu acho que isso foi proposital, pelo menos pra gente visualizar, que talvez isso possa indicar que a personagem não é uma personagem pra arma de fogo, mas sim pra katana, né? Ela não é, sabe, não é uma personagem pro rifle, ela é uma personagem pra katana, pra espada japonesa e tudo mais. E isso pode indicar o quê? Que mesmo que a Michonne tente pegar a essência da Andrea, ela só vai pegar um fragmento do mesmo, que no caso é ser a mãe do Cole, que é ser a mulher do Rick, e a questão dela poder ser atiradora, que esse papel de atiradora pode ficar com a Sasha, que por toda a sexta temporada, ela teve um foco constante na questão dessa arma. Então, é isso que eu tenho a dizer em relação a essa personagem, que realmente não teve muita coisa, só teve isso aí mesmo, que eu achei mais significativo, a questão de ter comparação com a Andrea e a divisão de tramas com a Sasha. Mas aí tudo bem, o resto do episódio nós tivemos, de modo geral, né, resumidamente falando, os salvadores, junto com o Negan, chegando em Alexandria, impondo a ditadura. O episódio inteiro foi pra gente saber como é que essa ditadura ia afetar as pessoas e como o sistema ia ser alterado, que antes era uma pseudo-democracia, agora se tornou uma ditadura. Então esse episódio foi pra clarear as coisas. Durante a chegada do Negan, tivemos, claro, uma referência muito óbvia dos quadrinhos, que foi simplesmente ele batendo nos portões, falando da questão, porquinho, deixe-me entrar e tal, não me deixe esperando, uma referência maneira, nada muito aprofundado, mas é legal esses pontos. O segundo personagem que eu gostaria de falar a respeito é em relação ao Spencer, que pelo que parece ele recebeu um bom foco nesse episódio, apresentando alguns pontos até mesmo questionáveis. O primeiro deles
é a chegada do Negan, que pelo que parece o Spencer não tinha nenhuma noção de quem era aquele cara, né? Já chegou pensando, quem é você? O que você quer? Parece que o povo de Alexandria não teve nenhuma notícia, nenhuma informação de quem eram os salvadores, como é que era o Negan especificamente, o que ele fez, o que ele estava planejando em relação a pegar suprimentos. Até mesmo quando os salvadores entraram em Alexandria, todo mundo estava em dúvida. Ué, o que é isso? O que está acontecendo? Quem são esses caras e tal? Então, realmente, levou um ponto a ser questionado, não é? Porque o pessoal voltou para Alexandria, não foi explicado como é que foi a chegada deles, como é que foi o choque, sacou? Não foi explicado, apenas pularam um dia que o pessoal tava dormindo, tava tudo de bem, e se me deram foda-se. Algumas pessoas, isso foi algo meio esquisito, mas tudo bem. Uma outra postura também do Spencer que eu achei interessante foi após ele ter saído da cidade de Alexandria com a Rosita. E essa postura contrária do Rick, né? Ele começou a demonstrar raiva, principalmente pelas atitudes do líder. E é interessante, novamente uma menção dos quadrinhos, que o Spencer da HQ é meio que um vilão, e ele tá contra o Rick Grimes desde o início, principalmente após a morte do líder e tal de Alexandria. E é interessante que essa postura de vilão, essa atitude, está sendo passada lentamente pro personagem. Então o Spencer ele pode estar lentamente se tornando vilão, ou ele pode estar meio que naquele momento tendo uma postura negativa. Não sabemos ainda qual vai ser o destino do personagem. Eu acho que muita gente estava esperando ele morrer nesse episódio 4, mas eu achei bastante curioso a postura do personagem, essa passagem dos quadrinhos para a série, pelo menos um fragmento do mesmo. E uma outra coisa também é que eu achei muito, como posso dizer, arriscado o episódio ter passado um dia após a morte do Glenn e do Abraham, e não ter mostrado a chegada do Rick em Alexandria, após a morte de ambos. Claro, passou um dia, o pessoal já estava dormindo, acordando, aí chegou os salvadores e tal, mas vamos lá, o Spencer e a Rosita são personagens meio próximos. Desde o episódio 14, eu acho, já apareceu ela transando com ele e tal, então isso demonstra que ocorreu uma aproximação entre os dois. E, claro, que após o episódio 1, a Rosita estava em choque, né? Ela estava depressiva, estava bem triste mesmo pela morte do Abraham, e é um tanto questionável a série não ter mostrado como o Spencer agiu após a volta da Rosita. Meio que deram um foda-se pra isso, né? Deram um foda-se pra esse relacionamento e pularam para um momento que ambos já estavam acostumados, ou pelo menos mais ou menos acostumados com as mortes, e foram lá se aventurar de modo normal, né? Apenas reclamando da ditadura. Mas como é que o Spencer tratou a Rosita? Não vai ter... Enfim, ok, foi um tanto meio estranho isso, mas tudo bem. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar em relação ao Spencer foi o momento em que ele reclamou diretamente com o Rick no final do episódio. Ele teve uma postura um tanto justificável, claro, o Rick fez umas atitudes erradas, às vezes até mesmo sem escolha, e o Spencer tem toda uma razão para ter aquele tipo de posição. E o Rick, como resposta, tomou uma postura um tanto agressiva, dizendo que se ele falasse aquilo de novo, se ameaçasse o Rick, ou falando alguma coisa completamente inadequada, ele ia, como eu posso dizer, atacar o Spencer, ia machucar ele. E no final das contas ele disse, diga sim ao Spencer, sim. Então essa questão, essa atitude do Rick de ser tão agressivo na resposta lembra muito Negan. É como se o personagem principal tivesse absorvido pelo menos um pouco da postura do líder dos Salvadores. Principalmente essa questão de fale sim, e o Spencer sim, sim, como se estivesse mandando a pessoa ter uma resposta específica. Então eu achei um tanto bastante, como posso dizer, chamativo. Parece que foi uma passagem de postura, pelo menos um ensinamento. Então podemos dizer que o Rick está meio que aprendendo lentamente com o Negan. Agora, sobre essa ditadura que foi apresentada no decorrer do episódio, tivemos alguns pontos muito especiais, que foram até mesmo novamente referência aos quadrinhos, principalmente em relação à postura do Cole diante dos Salvadores e até mesmo do Negan, onde o personagem demonstrou uma frieza, uma psicopatia, ou algo assim, uma raiva do personagem, do vilão, impressionante. E isso é muito foda porque o Cole finalmente está desenvolvendo aquele lado maligno, né? Que nos quadrinhos, claramente, ele tem esse lado que já foi desenvolvido e agora ele está com namorico com outro personagem, enfim. Está sendo muito claro essa mudança e isso é muito interessante. Principalmente essa relação entre esse personagem, o Cole, e o Negan, que claramente, para ler os quadrinhos, sabe, da aproximação dos dois, enfim, tá ótimo, pelo menos essa parte
dessa relação desses personagens. Agora, a gente sabia que esse episódio ia receber um pouco mais de tempo, né, de duração, acho que foi 85 minutos, e era de se esperar algo um pouquinho interessante, não é? Porque se o episódio é longo, certamente eles têm que botar alguma coisa para chamar a nossa atenção. E mesmo tendo essa questão da ditadura do Negan, o medo, o suspense, todas essas pessoas sendo grossas e tal, no caso os salvadores, eu acho que o episódio se baseou apenas na questão de procurar duas armas perdidas, né? E se não encontrasse, alguém poderia morrer. Foi tipo, não sei, mais ou menos uns 60 minutos à procura de duas armas, com o pessoal entrando na casa um do outro, procurando e tal. Foi uma coisa assim, diferente. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, mas ok, foi algo justificável, mas eu acho que faltou alguma coisinha no decorrer desse episódio. Porém, uma outra cena também que eu achei muito, mas muito, como eu posso dizer, boa mesmo, que eu acho que deveria se repetir nos próximos episódios, foi a questão de quando o pessoal tava na igreja. E o Rick falou que o Negan é o novo líder, que as armas sumiram e tal. E nessa conversa e tal, o Eric, o namorado do Aaron, finalmente teve um foco. Cara, o maluco, ele foi apresentado na 5ª temporada e até agora ele não teve nenhum papel significativo e nunca apareceu realmente, nunca falou mais de 3 palavras e tal. E finalmente ele apareceu, finalmente ele demonstrou que, olha, eu existo. Então foi muito bom o namorado do Aaron finalmente ter pelo menos um foco, porque esse personagem, cara, sumiu, ele tá desaparecido faz mó tempão. Até o Liv aparece mais do que ele, então foi algo muito especial mesmo ter pelo menos a aparição adicional desse personagem. Em relação a pontos altos, tivemos a questão do suspense, a questão da ditadura, e junto a isso tivemos a clássica atuação do Rick Grimes. Porque o Andrew Lincoln, o ator do Rick, é fodástico. E eu acho que no decorrer do episódio, essa questão do medo que ele sentiu e tal, eu acho que foi o ponto-chave para essa atuação ser mais admirável, principalmente na cena que ele tava segurando a Lucille, e quando o Negan tava matando o zumbi, ele tava se segurando pra não bater na cabeça do Negan, né, ter aquela vingança clara e tal, ter todo um controle, e claro, ele tava tremendo, tava chorando e tal, foi uma coisa muito, muito foda. E também tivemos a atuação do Jeffrey Dean Morgan como Negan, fazendo as piadinhas e tal, mas isso é uma coisa bem mais conhecida, uma coisa bem mais repetitiva também, que a essência do personagem é ser engraçada. Agora o Rick Grimes, quando tem os momentos de drama, que não são sempre, mas quando tem, é muito especial. E foi exatamente isso que aconteceu no episódio. E um outro ponto é em relação à confirmação de que a Judith é filha do Shane, né? Tivemos finalmente a menção desse personagem, que foi meu personagem favorito, e que, claro, morreu e tal, fiquei feliz por isso, ajudou no desenvolvimento da história, mas finalmente foi muito legal ter a menção desse personagem de novo. Todo aquele papinho de fazer o que é necessário do Rick, junto. Enfim, foi somente isso. No final das contas, a Rosita apareceu na porta do Eugene, pedindo para ele fabricar bala, fazendo toda essa menção de produção de munição, que é uma coisa forte do personagem, pelo menos o que vai ser explorado futuramente. Então, de modo geral, tivemos um foco bem mais amplificado em relação a personagens. Infelizmente, não tivemos foco nos outros territórios, mas eu acho que não fez tanta falta. Eu acho que a trama geral do episódio se resumiu apenas a procurar duas armas, mas junto a isso, mesmo tendo uma coisa muito parecendo meio vazia, teve complementos importantes. Tivemos a aparição de personagens um tanto desaparecidos ou apagados. O Spencer passou por um desenvolvimento um tanto surpreendente, pelo menos em relação à sua postura contrária à do Rick. Então, como nota, vai ser a nota 7,5. Eu acho que foi um pouquinho mais interessante que os 2 últimos episódios, mas eu acho que ainda tá faltando aquela coisa bomba que pode estar chegando. Tô falando de ação, mas eu tô falando de algo um pouquinho maior que pode envolver várias pessoas de modo diferenciado, não só em relação à ditadura ou dominação, mas que possa ser algo meio como eu posso dizer, compartilhado entre todos, mas que seja diferente. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nisso, que pode acabar confundindo, mas como nota vai ser a nota 7,5. Então, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa você pode comentar aqui embaixo nos comentários, como também você pode compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que você tenha gostado, foco no próximo vídeo, valeu!